A gente continua, né, o Dia da Advocacia, dando continuidade à nossa série de entrevistas em alusão ao Mês do Advogado, uma programação especial que segue firme, trazendo os maiores nomes do direito e da cidadania em Mato Grosso do Sul. E nessa edição especial, no Dia da Advocacia, recebemos a doutora Marta do Carmo Tax, atual vice-presidente da OAB Mato Grosso do Sul, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mediadora extrajudicial, palestrante e pós-graduada em Psicologia Positiva, Mindfulness e Neurociência. Ela presidiu o Tribunal da Ética e Disciplina da OAB-MS, o Colégio Nacional de Tribunais de Ética e a Caixa de Assistência dos Advogados. E a gente vai conversar hoje sobre a sua trajetória e sobre o tema Ética, Cuidado e Liderança, os caminhos de uma advocacia mais humana. Doutora Marta, bem-vinda ao 96 News nesse dia tão especial. Obrigada pelo convite, um bom dia a todos os ouvintes, todos e todas, né? Os ouvintes, trago aqui o abraço do presidente Vitor Pereira, presidente da nossa Ordem dos Advogados aqui em Mato Grosso do Sul, desejando a todos os advogados e advogadas um feliz dia da advocacia. Doutora, vamos abrir essa entrevista, então, falando da sua sólida trajetória aí no direito do trabalho, né? É uma área que lida diretamente com a subsistência, a dignidade humana. E o que essa prática continuada trouxe para a senhora sobre escuta, equilíbrio e a construção de um diálogo dentro da advocacia? Eu sempre gostei muito, desde a época acadêmica, né, de direitos humanos. O direito do trabalho é muito ligado aos direitos humanos. E assim que eu me formei, vim para Mato Grosso do Sul, já comecei a trabalhar com alguns sindicatos de trabalhadores, e naquela época havia ainda muitas greves, então você enfrenta uma assembleia de 1.000 pessoas, né? Então isso dá uma experiência. Então a liderança significa ouvir com compaixão, para você tirar assim as melhores atitudes, né, do que vai ser o melhor para a pessoa, no caso aí de trabalhadores, melhor para a categoria, para a advocacia, o que é melhor para a advocacia. Eu acho que a liderança é, acima de tudo, ouvir. Doutora Marta, a senhora presidiu durante 5 anos o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, aqui do nosso estado, e também o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética da OAB Nacional. Queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de fortalecer a função preventiva e pedagógica da ética, né, para a gente orientar, para que seja orientada, aliás, a advocacia antes que os erros ocorram. Bom, sempre que a gente faz entrega de carteiras, né, que lê o juramento, que o juramento do advogado também traz, né, que deve exercer a profissão com ética. E como somos administradores da justiça, nós temos um compromisso não só com os nossos clientes, mas também com toda a sociedade. O advogado, dentro do seu escritório, as atitudes dele reverberam para toda a sociedade. Então, o advogado que não age com ética, ele acaba contaminando toda a advocacia. É uma responsabilidade muito grande. O advogado, ele faz parte do sistema de justiça juntamente, né, com o Ministério Público, com a magistratura. Então, nós temos o compromisso de bem exercer a nossa profissão. Respeitar, né, a ética, lidar com as nossas prerrogativas, fazer as nossas prerrogativas serem válidas, mas, acima de tudo, respeitar a Constituição, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a cultura, enfim, e principalmente a ética, porque, ao ser antiético, ele está manchando toda a profissão, todos os seus colegas. Não é só o advogado dentro do seu escritório. Ele tem que respeitar a casa, né, na casa na qual ele prestou o juramento, que é a advocacia. Doutora, a senhora está vendo que a gente está ao vivo aqui no YouTube, ao vivo no Instagram, ao vivo aqui na rádio. A próxima pergunta que eu quero fazer tem a ver com esse universo multiplataforma que a gente vive hoje, num cenário até de todas as profissões, né? Com o avanço, principalmente das redes sociais, a forma de oferecer serviço jurídico mudou, né? E na sua avaliação, qual que é a fronteira mais delicada entre a comunicação profissional legítima e a exposição excessiva e a mercantilização dessa profissão de advogado? Porque a gente vê também muitos canais, né, de advogados no YouTube e no Instagram, diariamente, né, falando sobre os seus serviços, dando muitas opiniões. Qual que é a visão da senhora sobre isso? Na verdade, o advogado, pelo Código de Ética e Disciplina, pelos nossos estatutos, ele não pode fazer propaganda,
Porque a advocacia não é um mercado, não é um produto. Ela advém da confiança que o cliente tem na sua pessoa. Então, ele não pode fazer uma concorrência como se a advocacia fosse um produto, quem dá mais, quem aparece mais. Então, tem os limites ainda da ética profissional. A advocacia está clamando por uma maior abertura na publicidade. A publicidade do advogado deve objetivar levar para toda a sociedade o conhecimento da área dele, não pode ultrapassar isso. Ele não pode convidar, me liguem. Manda um WhatsApp aqui para mim agora, eu respondo e tiro essas dúvidas. Mas nós estamos na era da inteligência artificial, estamos muito preocupados, né, com a jovem advocacia, essa exposição intensa nas mídias sociais, Instagram, Facebook, sem os limites da ética profissional. E o Código de Ética pune o advogado que ultrapassa os seus limites. Eu recebo lá na OAB todos os processos éticos disciplinares. Sou eu que determino a instauração ou o arquivamento imediato dos processos éticos disciplinares. E uma das maiores representações que está vindo dentro da OAB é essa questão da publicidade irregular. Então, principalmente agora os jovens que estão saindo da advocacia, que estão lidando muito com essa inteligência artificial, acabam extrapolando esses limites da ética. Doutora Marta, eu quase não uso inteligência artificial. Mentira, sério, Joel? Como é que está sendo tratado isso, né? Tem comissões, vocês estão conversando entre esse Brasil inteiro, mundo, sei lá, para saber mesmo, porque cada vez mais, né? Duas coisas afetam a gente, né, Stephanie? É difícil ficar sem, e a gente já não sabe mais o que é verdade e o que não é, e os limites para a gente usar. Muitas vezes nós, jornalistas, né, também somos tentados a usar. Né? Acredito que o advogado também seja a mesma coisa. Só que nós, todos, né, médicos, jornalistas, sim, advogados, estamos lidando aí com a vida de outras pessoas. Né? Eu acho que a informação, o conhecimento. O doutor Bito Pereira está muito preocupado, né, com essa questão das mídias sociais. E é o conhecimento, através da Escola Superior da Advocacia, toda terça, toda quinta-feira, nós temos cursos lá na Escola Superior da Advocacia, gratuitamente para os advogados. E um dos temas que é mais levado nas palestras, nos cursos, é a questão da publicidade e da mercantilização da advocacia. Então, acho que é através do conhecimento mesmo. É porque a gente até discutiu isso na nossa entrevista de ontem, né? Falamos no podcast, que a grande diferença é como você utilizar a ferramenta a seu favor. A gente entende que a inteligência artificial ela vem para ganhar tempo, né? Uhum. Principalmente quando a gente falou, ontem o Dr. Vladimir falou dos carrinhos de supermercado com processos absurdos que vocês atravessavam no fórum. E hoje a IA vem para ajudar a reduzir esse tempo. Mas ele destacou que ainda o conhecimento e a educação é a base de tudo para você ter uma análise crítica, né? E aí, né, Stephanie, doutora, acho que aí entra essa questão da ética, porque muitas vezes nós somos, repito, né, tentados a utilizar a inteligência artificial. E se você não tem, né, uma formação, diria assim, ética mesmo, você vai acabar escorregando a primeira vez, a segunda, quando você vê, já tornou-se rotina isso. Com certeza. Eu acho que toda a publicidade do advogado ela deve ser informativa, não pode passar desses limites. E na nossa época, como você estava falando, doutor Vladimir Rossi, né, querido amigo, eu trabalhava com máquina de escrever, com papel carbono, não tínhamos a jurisprudência pronta na hora, nós tínhamos que comprar livros, não tínhamos acesso aos tribunais superiores. Hoje, o jovem advogado ele tem tudo na mão, um problema acadêmico, ele tem tudo na mão. Então, nós estamos reforçando a questão do conhecimento, do estudo. Só vai ficar no mercado quem se especializar e quem estudar. Por exemplo, um escritório que hoje tem 100 advogados, com a inteligência artificial, ele vai trabalhar com 5, 6 advogados. Para onde vão aqueles que não estão especializados? Vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, nós temos que preparar esse jovem. E também, o advogado mais experiente também, ele tem que aprender a lidar também com essas novas ferramentas. Antigamente, os TCCs, você tinha que pesquisar, estudar. Hoje, se você
pedir para a inteligência artificial te elaborar um TCC, ele elabora. Já vi palestra de vários professores do Brasil inteiro falando sobre isso. Então, o estudante ele tem que ser levado ao estudo, ao conhecimento, e não receber tudo pronto, porque aí você vai até uma indagação, né? Para onde vai a criatividade humana, né? Então, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, e não para tirar o nosso conhecimento. Então, tem que pensar muito na futura geração, né? Porque vai estar tudo pronto. É verdade. Doutora, encerrando aqui o nosso ao vivo na rádio, mas a gente vai continuar ao vivo no YouTube, no nosso podcast, eu tenho uma pergunta que está até fora do nosso roteiro. Hoje é o dia da advocacia. Quais são os motivos para celebrar dentro da profissão? Os motivos para celebrar foram todas as nossas conquistas durante todos esses anos, né? As conquistas das prerrogativas, não há hierarquia, né, entre os advogados, o Ministério Público, a magistratura. O advogado pode conversar livremente com seu cliente. Enfim, eu acho que nós temos a conquista de um Estado democrático de direito. A advocacia sempre participou das grandes conquistas, né, políticas, históricas, né? Então, eu acho, a mulher, né, entrou no mercado da advocacia. A nossa primeira advogada, não sei se vocês sabem, era uma escrava, né, Esperança Garcia, foi considerada pelo nosso Conselho Federal, porque, à época, ela era uma escrava e escreveu uma carta ao governador de Piauí falando dos maltratos que a sua família estava recebendo. E foi considerada a primeira petição jurídica. Então, veja-se, né, que há mais de um século atrás a advocacia foi evoluindo e assim, temos muito orgulho da nossa profissão. É a única que está na Constituição Federal como essencial à administração da justiça. Então, tudo isso, nós temos que celebrar essas conquistas e cada vez mais conquistando espaço. Doutora Marta do Carmo Tax, obrigado pela sua presença ao vivo aqui, por essa conversa tão enriquecedora sobre ética, cuidado e o futuro da nossa profissão.